Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa sexta-feira de tratamento de saúde da nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, dando prosseguimento à programação, nós vamos realizar o estudo do livro Religião dos Espíritos, na primeira parte, e logo em seguida teremos o estudo do livro Renovando Atitudes, o nosso irmão e companheiro Telmo. Nós estamos chegando praticamente no final do livro Religião dos Espíritos. Temos apenas mais algumas lições. E o capítulo de hoje traz o título O Teste, proposto pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Numa reunião pública que aconteceu no dia 11/12 de 1959, na cidade de Uberaba, foi lida a questão de número 469. E após a leitura da pergunta e da resposta, houve o diálogo entre os participantes. E logo em seguida, no final, Emmanuel nos brinda, então, com essa mensagem. Então, nós vamos ler, primeiramente, a pergunta e a resposta que foi lida nessa noite. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Foi a pergunta de Allan Kardec. A pergunta está na segunda parte, ou o segundo livro, dentro do capítulo 9, onde Kardec está tratando com a espiritualidade da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, nós sabemos que a influência dos espíritos ela é bastante abrangente, de tal forma que, nas questões anteriores, principalmente na de número 459, a espiritualidade respondendo a Kardec a respeito dessa influenciação, eles vão afirmar que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Bom, só que nós vamos tratar aqui agora de uma influência negativa. Porque a influência pode ser positiva. Então, todas as vezes que a gente fala da influência dos espíritos, é muito comum nós apenas evidenciarmos este aspecto negativo. Mas temos a consciência de que também somos influenciados de forma positiva, até muito mais do que a questão negativa. Porque vamos raciocinar. Se todos nós estamos sob o amparo de Deus, todos, até aqueles que se posicionam de forma contrária à luz, estão sob o amparo de Deus. Então, a influência que Deus exerce em nossas vidas, nós não temos condições de avaliar. Mas, a partir do momento que nós começamos a pensar na vida espiritual e no sentido da realidade da nossa existência, nós começamos então a separar isso. Mas Kardec quer saber como que nós podemos neutralizar uma influência perniciosa, uma influência negativa, a influência dos maus espíritos, conforme ele pergunta. E a resposta da espiritualidade? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, vamos observar que a prática do bem e a confiança que devemos ter para com o Pai deve ser algo acima da nossa capacidade até de entender. Porque se nós estamos sob o amparo de Deus, e Deus sempre está
nos proporcionando aquilo que é o melhor para o nosso crescimento, por que que nós sempre estamos desconfiados? Por que que muitas das vezes parece que a gente perde esta relação de estreitamento mais íntimo com a paternidade divina? Pelas inúmeras situações que nós vamos tendo ao longo, não somente do dia, mas das semanas, dos meses e dos próprios anos. E aí nós criamos um campo de vibração que vai justamente permitir a chegada de irmãos contrários ao bem. E a prática, o exercício do bem, é como se fosse uma imunização, um escudo que irá nos proteger. Precisamos ter este entendimento. Mas os espíritos continuam fazendo o bem e tendo essa confiança em Deus, nós conseguiremos repelir a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que desejam ter sobre vós. Olha como que a espiritualidade coloca: império. Então, se nós formos analisar essa palavra império, nós vamos ter em conta que o império ele quer tomar poder absoluto de tudo. Então, os espíritos inferiores, tomando o império sobre nós, é como se eles tivessem poder absoluto sobre todas as nossas ações, sobre todas as nossas vontades. Então, vejam bem como que a espiritualidade está colocando. Mas se nós estamos no caminho do bem e nos esforçando cada vez mais em nos tornarmos cidadãos de bem, mantendo essa relação fraterna de confiança para com o Pai, nós conseguimos imunizar muitas situações que poderiam ocorrer conosco. Agora, eles continuam. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos, que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vejam bem como que a espiritualidade coloca que nós precisamos e devemos desconfiar de sugestões mentais que vão chegando de forma bem sutil até nós e que vai insuflar discórdia, maus pensamentos. Todas as vezes que nós nos pegarmos tendo um campo de atitude mental negativa, ou quando nós nos posicionamos em discordar de forma a denegrir a quem quer que seja, precisamos tomar muito cuidado. E aí muitos podem dizer, quer dizer então que eu tenho que concordar com tudo que as pessoas falam? Não, não é isso. Nós estamos aqui observando um aspecto. Porque todos nós temos opiniões. E as opiniões, elas divergem. Mas não quer dizer que através da divergência de opiniões, nós temos que manter uma intolerância, uma indiferença, a ponto de agir de forma a fazer com que as nossas paixões se exaltam de tal forma onde apenas o orgulho, o egoísmo vai se sobressair. Não é isso que a espiritualidade está nos dizendo. Ele está nos dizendo que,
quando um pensamento chega até nós e que visa mostrar um lado negativo de quem quer que seja, tomemos cuidado de analisar com carinho, fazer uma prece, não permitir que nós nos alimentemos de sentimentos negativos a quem quer que seja. A quem quer que seja. Porque podemos cair, conforme os Espíritos dizem, naquilo que ainda trazemos como fragilidade. Somos espíritos imperfeitos. Perfeito só Jesus. Então, nós estamos sujeitos a quedas. Nenhum de nós estamos isentos de errar. Mas precisamos, a partir de agora, tomarmos esse cuidado. Então, essa é a informação dos espíritos superiores a Allan Kardec. Quer neutralizar a influência dos maus espíritos? Façamos o bem. Coloquemos a nossa confiança absoluta em Deus, nosso Pai. Diante disso, Emmanuel, então, vai trazer para nós a lição do livro Religião dos Espíritos. E o que Emmanuel vai trazer para nós? O teste. E ele inicia assim: lutando de teste. Não posso mais. Lutando disseste, não posso mais. E ajudastes os que te roubam a fortaleza. Batido, clamaste, reagirei. E amparaste os que te induzem à violência. Esquecido, gemeste. Estou sozinho. E ajudaste os que te bloqueiam a confiança. Caluniado, gritaste, vingar-me-ei. E amparaste os que te guiam à crueldade. Ferido, bradaste, quero justiça. E ajudaste os que te furtam a tolerância. Então, neste primeiro tomo da lição de Emmanuel, ele está trazendo para nós justamente que quando nós caímos num campo de negatividade, o que é que nós estamos realizando? O que é que nós estamos permitindo? A chegada dessas influências negativas. Então, quando a gente está lutando e a gente se entrega, conforme ele coloca, não posso mais, vou parar de lutar. Isso serve para qualquer situação. Ele está dizendo a cada um de nós que, quando assim o fizermos, nós vamos ajudar aqueles que vão roubar de nós a nossa fortaleza. Quando nós vamos clamar, estou exausto, batido, vou reagir, o que nós vamos fazer? Nós vamos amparar aqueles que vão nos induzir à violência. Então, muitas vezes, dentro de um campo de exaustão, de forças que vão se minando pela desistência da luta, nós vamos sentir batidos e abatidos. E aí, muitos podem chegar e dizer, eu vou reagir. Mas dentro de uma reação contrária ao bem. Dentro de uma reação que vai ter características de violência. Se assim o fizermos, nós estamos justamente o quê? Permitindo que irmãos cheguem próximo a nós, quando eu falo irmãos, desencarnados, alimentando aquela violência que nós estamos trazendo, e aí nós vamos amparar isso
neles para que possa, através de um canal, de um instrumento, servir de instrumentalização para as paixões, os desejos deles. Esquecido gemeste, estou sozinho. Nós costumamos dizer assim, em muitas ocasiões. Parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Nós sempre temos ao nosso lado um amigo espiritual. Ah, Adriano, mas eu vivo sozinho, fisicamente falando. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas nós estamos tendo a consciência de que sozinho, de forma absoluta, nós não ficamos. Sempre há um amigo espiritual próximo a nós. Agora, precisamos tomar cuidado para que este amigo não se torne inimigo ou que nós atraiamos inimigos. Caluniado gritaste, vingar-me-ei. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos amparar justamente aqueles que querem exercer a crueldade. E quando nós estamos feridos, seja por qualquer coisa, e quando eu falo ferido, não é somente no aspecto físico. Há muitas feridas que causam verdadeiras chagas dentro dos nossos corações. Aí o pensamento pode chegar assim: quero justiça. E aí, Emmanuel nos lembra que quando assim o fizermos, nós vamos ajudar aqueles que vão furtar a nossa tolerância. Bom, e aí ele continua. Por isso mesmo, asseveras frequentemente: morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga me vence, tudo está perdido, nada mais a fazer. Tentando justificar-te, recorres à filosofia de ocasião e repetes rifões e chavões antigos. Adão obedece à música. Faço como me ensinam. Seja virtuoso com quem puder ser. Amanhã virá quem bom me fará. Tarde demais. Fiz tudo. Depois eu faço. Lavei as mãos. Então, Emmanuel trazendo aqui para nós algumas das situações que nós fazemos, falamos, e vamos repetindo de forma até sistemática. E isso precisamos ter o cuidado de avaliar, principalmente neste período delicado em que nós estamos vivenciando durante a transição, em que fomos chamados a uma busca interna mais profunda diante de um isolamento mundial, a fim de podermos reavaliarmos a nossa existência. E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte: recorda. Então, vejam bem, ele está trazendo para nós recordações daquilo que nós já sabemos, daquilo que já nos foi ensinado, já foi exemplificado, mas que precisamos constantemente termos irmãos que nos relembrem, a fim de que não venhamos perder essa confiança que temos que ter no Pai. Olha o que ele coloca. Toda dificuldade é teste renovador. Então, nós estamos diante de um grande teste. Então, essa pandemia, ela está justamente fazendo com que saibamos aferir em nossa intimidade os nossos próprios valores. Estamos diante de um grande teste. E este teste, ele tem como objetivo nos propor uma mudança, uma transformação para melhor.
é a renovação. Porque o teste, conforme ensina-nos Emmanuel, é renovador. E ele continua: todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Nós já sabemos disso. Conforme o apóstolo Tiago irá nos lembrar na sua carta, que cada um é tentado conforme as suas próprias concupiscências, isto é, as próprias paixões que traz no campo da intimidade mais profunda da alma, do espírito. Porque se eu não tenho algo dentro de mim, eu não crio um campo de ressonância para ser tentado. Mas quando eu sou tentado, e isso traz prejuízos enormes à minha pessoa, eu preciso então avaliar, porque essa tentação ela é justamente um reflexo daquilo que trago ainda em minha intimidade. Então, a proposta é: vamos avaliar o que temos de erro e nos propormos a mudar, a transformar, a renovar. Então, os testes, eles vão servir justamente para isso. E aí ele vai trazer para nós algumas reflexões. Queixa é fuga. Impaciência é perigo. Censura é auxílio ao perseguidor. Revolta é força que apressa o crime. Ataque é óleo no fogo. Desforço é golpe que apaga a luz. Desespero é chave ao ladrão. Maltratado busca o bem. Injuriado fala o bem. Contrariado procura o bem. Traído renova o bem. Assaltado conserva o bem. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for, e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Então, Emmanuel reforça para nós a colocação da espiritualidade quando queremos neutralizar qualquer tipo de influência perniciosa, negativa, façamos o bem. E tenhamos essa confiança absoluta no Pai, porque Ele sabe aquilo que realmente nós necessitamos. Para fecharmos, veio-me aqui à mente uma pergunta que o próprio Kardec depois vai fazer à espiritualidade, que é justamente este reforço em relação a esse questionamento de Emmanuel. É a questão de número 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então vejam bem, a lição mostra-nos os testes. Muitas das vezes nós pensamos que os testes é algo ruim, não é algo tão bom, é o mal que chega até nós. E na realidade não é. É o momento de aferição para o nosso crescimento. E aí Kardec, nessa questão, quando ele questiona, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura boa? Resposta: não.
é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Olha que resposta. Nós podemos, a partir de agora, fazer o bem. Aliás, neste momento em que nos encontramos conectados, nós estamos criando um campo de energia, de vibrações positivas, não somente para os nossos lares, para o fortalecimento de cada um de nós, do ponto de vista individual, mas nós estamos oferecendo essas vibrações, tomando com a espiritualidade, para que elas cheguem a toda a humanidade. Isso é fazer o bem, é agir no bem. Uma pequena prece é o suficiente, às vezes, para reposicionar um coração que está perturbado, a fim de levar até ele um alívio. Isso é fazer o bem. Então, nós vamos agradecer imensamente a oportunidade, porque nós encerramos essa primeira parte, mas o Theo dará continuidade ao livro Renovando Atitudes, onde o tema Karma e Parentela é um convite, né, Theo, à realização deste bem. Então, Theo, uma boa noite, seja bem-vindo. É com você agora, meu amigo. Esteja à vontade. Obrigado, Delano. Obrigado, amigos. Vamos reforçar os nossos agradecimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, toda a espiritualidade do Cantinho de Jesus, que nesse momento está buscando nos tranquilizar nessa nossa caminhada. Senhor, obrigado pela chance, por estarmos encarnados, por estarmos reunidos aqui nessa casa de paz e de amor, que nos oferece a oportunidade de, às sextas-feiras, conversar um pouquinho sobre a nossa caminhada. E é essa a proposta nossa hoje. O que Hamed nos propõe para a reflexão dos próximos 15 dias? E vocês vão ter a oportunidade de ser daqui 15 para frente. Eu já tenho 15 que estou estudando, refletindo sobre essa lição, karma e parentela. Mas a gente só tem que agradecer, porque o objetivo do espírita é buscar se instruir, buscar amar, buscar entender para amar melhor, buscar estudar para poder também viver melhor. Esse é o nosso grande objetivo. E eu gosto de lembrar que nós somos filósofos, porque nós estudamos a filosofia espiritualista. E, por sermos filósofos, temos o amor ao saber, o desejo de conhecer para fazermos as transformações. E hoje nós vamos estudar lá no Renovando Atitudes, Karma e Parentela, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho que o Hamed pega para nós, capítulo 4, item 19. E o benfeitor fala para nós assim: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus parentes, que ela não é da família. Aqueles casos que falam assim, não, eu não pertenço a esse ninho, mas eu estou nesse ninho. E o Hamed começa a reflexão da noite falando assim para nós: quase sempre, afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões.
oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Então, aqui tem uma justificativa da nossa parte, né? Nós justificamos assim, por causa disso, por causa daquilo. Aí a gente vai entrando para a doutrina espírita, vai buscando no Evangelho, aí a gente continua ainda justificando. E ele fala, dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênio, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. Gente, a colocação do Hamed é muito interessante, porque a gente, muitas das vezes, a gente até adentra algum setor religioso buscando que ele avalize a nossa postura. Ao passo que toda boa corrente religiosa, filosófica, ela tem que fazer com que a gente olhe para dentro e se perceba nessa existência. Nessa existência. Esse é o grande desafio nosso. Porque senão a gente fica justificando em cima de justificativas, e essas justificativas não têm âncora, não têm verdade, não têm fundamento. E esse é o grande desafio que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não buscar justificar, mas compreender, entender, amar, ter bons olhos para as situações. E hoje, eu fiquei esses últimos 15 dias pensando, né, o que a gente ia conversar hoje, e me caiu no colo o capítulo 47 de o livro Nosso Lar. No capítulo 47, ele fala da volta de Laura, a mãe de Lísias. Acho que a maioria aqui já leu esse livro, lembra desse momento, mas vamos pegar alguns trechinhos para a gente ter uma noção de karma e parentela. Olha o que o André Luiz fala para nós. Lembrando que o livro é da dupla dinâmica, né? Chico e André Luiz. Bacana? Então, André Luiz fala assim para a gente. Começa o capítulo. Não só minha mãe, a mãe de André Luiz, se preparava para regressar aos círculos terrenos. Percebam que fala em preparação. Para reencarnar, passamos por uma preparação. Também a senhora Laura encontrava-se em véspera de grande acontecimento. Avisado por alguns companheiros, o André Luiz foi avisado, ele aderiu à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Gente, eu acho isso sensacional, porque na minha mente, a partir do entendimento espírita, das leituras e de todo esse arcabouço que a gente tem maravilhoso, hoje eu já fico pensando que é um outro mundo dentro desse mundo, ou esse mundo está dentro, né? A gente não sabe muito bem como é que é essa mecânica, mas existem lá vida. Existem lá companheiros que vivenciam essas experiências. E que lá também, aqui também, como lá, né, a gente se despede quando um companheiro vai fazer uma viagem. Vai ficar alguns meses, anos longe da gente. Então, aqui eles estão se reunindo, como a gente faz, né? Fulano vai para os Estados Unidos, vai para a África, vai ficar lá, vai fazer um pós, vai ficar lá 2 anos, 3 anos, a gente não se, né, confraterniza ali, né, se encontra para poder despedir daquele, vamos lá, vamos dar aquela força, né? E aí ele está falando isso, que ele foi convidado, né, a demonstrar simpatia e apreço
pela volta às experiências humanas. Gente, experiências humanas. Olha que interessante, né? Então, a gente precisa pensar nessa nossa situação hoje. Nós estamos numa experiência humana. Eu lembro que antes de eu me tornar espírita, foi uma coisa muito interessante que acontece, né? Tem umas coisas que a gente não percebe, mas é verdade. Na minha primeira formatura, eu escrevi no meu cartãozinho lá de formando, né? Não temos, o que é? Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana, né? E aí, há poucos meses, eu defrontei com esse cartãozinho e falei, oh, eu já era espírita. Eu já era meu raciocínio, já era espírita. Então, para a gente ter essa noção de que nós estamos passando por uma experiência humana. E o André Luiz continua narrando para a gente assim: numerosas famílias foram saudar a companheira. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. Olha que interessante. Então, quando se vem as famílias, né? Quando a gente consegue participar desse conjunto, a gente está desperto também lá na erraticidade, as famílias, as pessoas que estão junto conosco, trabalhando junto conosco, porque a gente precisa imaginar que existem milhares, milhões de seres desencarnados na erraticidade que trabalham. E aí, quando cria-se uma família e percebe que um vai fazer essa viagem, vai passar por essas experiências, vão se fazer essas visitas, vão torcer para esses companheiros terem sucesso. E aí, o André Luiz fala que a senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave, né? Mais sisuda. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Então, alguma coisa na cabecinha da dona Laura estava incomodando a ela. Porque a experiência humana não é um passeio, ela não estava tirando férias, não. Nós, estando agora reencarnados, nós não estamos passando férias. E aí eu lembrei do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, capítulo 3, Emmanuel fala para nós: a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nesta tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo em sejam semelhantes, a parentela, né? Então, olha só o caminho que nós estamos tentando trilhar hoje à noite, de que nós, quando vamos reencarnar e estamos conscientes, a gente fica um pouquinho temeroso. Mas os companheiros que estão conosco o tempo todo estão nos motivando, querem, sabem da necessidade, sabem que é aqui que nós vamos dar o nosso maior passo rumo à perfectibilidade, o maior passo que nós podemos dar, confirmar os nossos saberes, é aqui. E aí o André Luiz continua falando. Espero, entretanto, que se encontre animada, diz o interlocutor, né? O agente que estava conversando com ela. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo, gente. É uma glória estar encarnado. Mas para isso eu preciso estar desperto. Eu lembro de Paulo, se não me engano, Timóteo a Coríntios, ele fala: desperta tu que dormes e tome posse da vida eterna. Né? Olha que lindo isso. Desperta tu que dorme e tome posse da vida eterna. Né? Então, é a glória de seguir para o mundo nas suas condições, porque a dona Laura tinha ótimas condições.
ela tinha milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Gente, a colônia é nosso lar. Mais de milhões, mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, diz, os filhinhos continuarão seu belo estímulo à retaguarda. Olha só que maravilhoso, gente, essa informação. A turma que fica lá na erraticidade ficam trabalhando e torcendo, vibrando pelo nosso sucesso. Não estamos desamparados jamais. Não estamos desamparados jamais. E aí, o benfeitor fala assim, a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. A reencarnação é sempre, não é talvez, de vez em quando, é sempre uma tentativa de magna importância. Precisamos assumir e perceber essa importância. Gente, cada minuto. Eu gosto sempre de lembrar isso. Tem vezes que a pessoa está acamada, tem vezes que a pessoa está ali, a gente percebe que está quase sem vida, mas ela, espírito, está atenta. O corpo está inativo, mas ela está atenta. Mas 1 minuto, naquele 1 minuto que falta, chega um parente, chega uma pessoa que estava com algum problema com ela e vira para ela e fala assim, perdão. Gente, aquela pessoa que está ali, aquele espírito ali, ouvir aquele perdão no último minuto faz toda a diferença para o momento que ela acorda sem o corpo físico. Aquele minutinho. E muitas das vezes nós queremos aliviar. Não é assim? Não, vamos antecipar, vamos aliviar, vamos, porque fulano está sofrendo, aquela coisa toda. Gente, o que está falando aqui? A reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Todos os minutos, todos os segundos, todos os nossos encontros, todos os nossos momentos com esses nossos amores e ainda não amores que temos no nosso lar e fora do nosso lar, né? E aí, essa pessoa que estava conversando com ela era o ministro Genésio. O ministro Genésio foi visitar a dona Laura para confortá-la, dar as informações a ela para a sua reencarnação. Não é um tarefeiro, o Telmo da vida, não. Era um ministro Genésio. E ele fala assim, precisamos, Laura, confiar na proteção divina e em nós mesmos. A ansiedade dela, a preocupação dela, dentro do conhecimento que a gente tem, muitas das vezes é descabido. Nossa ansiedade, nosso desespero, gente, é descabido. Porque precisamos confiar na proteção divina. Vou contar um negócio para vocês. A providência divina não dorme, não, tá? A providência divina não tira férias, não, tá bom? Relaxa. Eles estão de plantão sempre. Mas precisamos também confiar em nós. Pelo que nós temos, pelo que nós sabemos, pelo que nós somos. Espíritos imortais que teremos amanhã. Teremos amanhã, não é talvez eu vou ter amanhã, não, é teremos amanhã espíritos imortais. Então, amanhã, se eu não conseguir aproveitar essa magna oportunidade, amanhã a providência divina vai me dar outra chance. Outra chance. Em situações diferentes, lógico. Porque passei de hoje para amanhã, né? E aí, a dona Laura vira para ele e fala assim, não, ainda é o ministro falando, ele fala assim, não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito. Olha que legal, né? Então, não vou dar conta, né? Aquele chororô, né?
Ele fala assim, não pense, gente, olha o que o ministro está falando. Não pensemos em fracassar. Hoje, 23 de outubro de 2020, não pensemos em fracasso. Mentalizemos, sim, as probabilidades de êxito. Gente, amigos, queridos, meus amores, meus amores, vamos lembrar de uma coisa. Nós temos 99 probabilidade de êxito. Uma probabilidade de não ter êxito. E essa probabilidade de não ter êxito depende de quê? Também de nós. Também de nós. Então, qual que é o nosso foco? O nosso foco é... Vamos falar um pouquinho da Covid. É naquele 1.100.000 que desencarnaram? Ou naqueles 41 milhões que adquiriram a doença e não desencarnaram? Hã? Viu quando eu falo que a probabilidade de êxito é 99, de não êxito é 1%? Podem fazer a conta aí. 41 milhões de pessoas pegaram o vírus. Apenas não conseguiram passar por isso. 1 milhão, que dá menos de 1%. Então, a probabilidade de êxito, gente, e eu estou falando aqui da Covid porque os que ficaram, junto com os que foram infectados e não desencarnaram, estão tendo uma oportunidade magna de aproveitar a reencarnação. Ah, mas eu estou preocupada com o número de desencarnados. Não, a nossa preocupação tem que ser com os que ficaram encarnados. Nós é que podemos agir agora na matéria. E aí o ministro continua falando. Além do mais, Laura, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Laura, olha o que o ministro fala para ela, a gente fala para nós. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pensemos na alegria de auxiliar antigas afeições, a nossa parentela. A nossa parentela. Ele está falando com ela, falou, olha, você vai reencarnar, você vai ter parentes lá, você vai ter um monte de gente junto com você. Pense na alegria de auxiliar esses irmãos. Antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Gente, nós vamos precisar mudar o nosso jeito de pensar a partir de hoje. Não é assim? Nós vamos precisar olhar diferente para a nossa parentela. Vamos precisar olhar diferente para ela, porque nós precisamos, quando virmos aquele cunhado, aquela nora, né? Aquele genro, como é que a gente tem que olhar? Com alegria. Alegria, eu sou um espírito imortal, estou passando por esse processo. Ela também é um espírito imortal, também está passando por isso, porque não é só eu, não. Todos que reencarnam, todos nós, os 8 bilhões que estamos reencarnados no planeta Terra, estamos passando pelo mesmo processo. Qual que é o processo? Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus nos impõe a encarnação para alcançarmos a perfectibilidade, a santificação. É esse o objetivo. Né? E aí, a dona Laura toma a palavra e fala assim, ministro, sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Ou seja, quando a gente volta para a erraticidade, a gente começa a cuidar das feridas que tivemos ao longo da nossa caminhada. E aí ela fala, sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Ou seja,
milhares de horas trabalhando em nosso lar. Então, ela se curou. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conserva cicatrizes. Olha que lindo isso, né? A gente tem as feridas nos embates que temos ao longo dessa nossa caminhada e que aparecem cicatrizes. E ela fica receosa por quê? E ela fala isso, porque bastaria um leve arranhão para voltar a enfermidade naquele ponto da cicatriz. E aqui, gente, ela não está falando de cicatriz física, ela está falando das virtudes, dos equívocos. É isso que ela está falando. Ela está falando que ela vai vivenciar aqueles mesmos momentos, aquelas situações complicadas. E aí, se ela não tiver cuidado como caminhar, como pensar, ela pode sofrer um leve arranhão. E aí volta a enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Dona Laura, não ignoro o que representam as sombras do campo inferior. Não ignoro. Mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo. Ah, olha só que coisa interessante que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que uma das cicatrizes é a satisfação própria. Não é isso que ele está dizendo aqui? Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros. Quer dizer, uma das cicatrizes que ela tinha era de não trabalhar muito para o bem dos outros, mas na satisfação de si mesmo. E aí o ministro continua: o grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Gente, demora nas tentações complexas do egoísmo. O egoísmo faz parte. Tem hora que eu preciso ser egoísta, preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha pessoa, física, mentalmente, mas isso não pode implicar em não trabalhar em função do bem dos outros. O egoísmo foi uma das nossas características que adquirimos lá no reino mineral, vegetal e animal. Foi adquirido lá e lá ele era muito necessário. Hoje nós precisamos transformar esse egoísmo, transformar. Não é guardar no quartinho, não, viu, gente? Não é guardar, não, porque o dia que a porta ficar velha, ele vai sair com toda a força. Não é guardar, não é esconder, não é destruir. A palavra é transformar esse egoísmo. Como que transformamos? Trabalhando muito mais no bem dos outros. E aí o ministro continua. Aí a dona Laura diz para ele: ministro, não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Perdão, gente, quem fala isso é o ministro. Laura, não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Não podemos dar importância às influências das zonas inferiores. Ele não está falando que elas não vão ter, nem vão existir, não. Eles estão falando que nós não podemos dar importância. Pois, toda vez que nós damos importância, nós armamos o inimigo para que nos torture. Olha só que interessante, né? O jogo que o ministro fala, lembrando o jogo que nós fazemos conosco. Nós ficamos tão preocupados com as zonas inferiores, com as situações complicadas, que nós não paramos de pensar nela. E isso nos tortura. E isso abre portas, brechas, para que a gente viva, sinta essas influências. E aí o ministro fala assim: o campo das ideias é igualmente campo de luta.
toda luz que acendermos, de fato, na Terra, gente, toda luz, não é lâmpada não, tá? É toda luz, toda atividade boa, né? Toda dedicação no bem, toda luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. É? Olha que sensacional, ele falando das nossas atitudes no bem. Não se apaga, fica eternamente. Né? Porque esse é o objetivo dos filhos de Deus. Trabalhar no bem, na fraternidade. E aí a dona Laura fala assim, nossa zona mental é campo de batalha incessante. Nós estamos aqui batalhando, gente, para ficar na reunião. Quantos de nós já não saímos da reunião? O corpo está aqui, mas nós já saímos da reunião. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Mas a gente quer mudar o prefeito, mudar o governador, mudar o presidente para resolver o problema interno. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Aí a dona Laura fala assim, agora eu estou entendendo, agora eu compreendo. Porque eu estava dando guarida, aos pensamentos não bons. Não bons. E eles iam tomar um espaço na minha vida enquanto eu estivesse encarnado. Se eu ficar pensando, isso só vai crescer. É fermento. Fermento, só vai crescer. E aí ela falou assim, agora eu estou entendendo. Amigos, ele usa uma palavra, a dona Laura usa uma palavra assim, que é muito interessante, que o mal exige que a gente pense nele. O mal exige que a gente fica remoendo ele. Mas aí a gente não pode cair nessa pegadinha. A gente não pode entrar nesse turbilhão, porque é muito difícil sair dessa situação. E aí Genésio, o ministro, sorriu satisfeito e acrescentou, dentro do nosso mundo individual, dona Laura, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. Cada ideia, cada desejo, cada pensamento, uma entidade à parte. É necessário refletirmos sobre isso. Nutrindo, alimentando os elementos do bem. Progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Gente, aqui me veio à cabeça aquela ideia dos dois lobos, né, que o índio fala, né, que nós temos dentro de nós dois lobos. E aí o outro pergunta assim, quem é que vai vencer? O ministro Genésio está explicando isso aqui. O que nós nutrirmos, o que nós alimentarmos. Se nós alimentarmos os elementos, não estou falando um elemento, não estou falando os elementos do bem, eles progredirão para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Como que é isso? Aí nós lembramos de Jesus, quando Jesus fala assim, vigiai e orai. Aí a gente começa a entender. Porque a nossa mente, amigos, o nosso raciocínio, o nosso dia a dia, ele não deveria perder tempo pensando nas coisas que não são construtivas. Nossa mente, os nossos desejos, os nossos pensamentos não deveriam utilizar de tempo para pensar neles. Veio em nossa mente aquele pensamento não bom. Vamos orar para aqueles que estão envolvidos com aquilo? Vigiai e orai. O trânsito está complicado. Vamos orar? Por aqueles que estão ali naquele momento retornando para casa ou indo para casa, trabalhando. Vamos orar para eles terem paz e calma. Isso é tão interessante, gente, que
Hoje de manhã, a gente faz um estudo lá na União Espírita Mineira, os mensageiros, e hoje a gente estava conversando sobre a política espiritual e a política partidária, né? Que tem duas. Aqui a dona Laura está fazendo política. Política a favor dela. Os ministros estão lá fazendo política, torcendo para ela está eleita, ela está em condição, ela pode se candidatar a isso. Mas tem a política partidária. Como agir? E aí, durante o nosso estudo, nós refletimos da importância do comprometimento que nós temos com aquele companheiro na qual nós demos o voto a ele. E aí um companheiro virou e falou assim, Telmo, por esse raciocínio que nós estamos tendo aqui, eu vou ter que fazer prece para esse companheiro durante todo o mandato dele? Todo dia? E aí o grupo respondeu, sim. E se ele não foi eleito? Continue em prece por ele. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade com a nossa parentela, com o nosso karma? Porque nós, cristãos espíritas, precisamos nos ocupar dos elementos do bem. Porque se nós vibrarmos por esses companheiros, vamos progredir para a nossa felicidade. Olha que interessante a reflexão, quando a gente consegue, na nossa mente, separar a política que eu preciso ter comigo, política espiritual, da política partidária, do compromisso que eu tenho quando eu voto. Gente, isso é tão complicado que hoje de manhã o companheiro falou assim, mas eu não lembro em quem eu votei. Eu falei, pois é. Então, o que nós deveríamos fazer? Anotar o nome de quem nós votamos. Fulano de tal, número tal, para vereador, para prefeito, do partido tal. Então, todo dia nós deveremos, isso vira para casa, viu, gente? Nós deveremos, a partir do momento que nós entregamos lá na urna o nosso voto, nós deveremos começar, então, não é nem naquele momento, a partir de hoje, né? Se eu já escolhi meu candidato, a partir do momento que eu escolhi o candidato, eu preciso vibrar. Não é isso que nós estamos lendo aqui no capítulo 47 de O Livro do Nosso Lar? Falando que existem companheiros torcendo também por esses candidatos? Então eu preciso vibrar por ele. Preciso vibrar por ele. Falei assim, olha, eu preciso torcer para que ele tenha sucesso. É esse o mesmo pensamento que eu preciso ter com o meu parente. Eu preciso votar nele, que ele vai conseguir chegar à felicidade, cumprir a sua programação reencarnatória. Precisamos fazer isso conosco. Nós precisamos, gente, votar em nós. Precisamos votar em nós. Dentro dessas bases aqui que o ministro está trazendo. Dentro das bases que o Hamed está colocando para a gente. Dentro das bases que Jesus trouxe para a gente. E aí o ministro vira para ela e fala assim, não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. E ela fala, graças a Deus, ministro, graças a Deus, faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. E aí Ulisses e as irmãs, né, que estavam ali presentes, né, Ulisses fala assim, minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Né? Então, do lado de lá, existe todo um compromisso junto a nós durante todo esse período que nós estamos encarnados. E aí, o Hamed, né, a gente voltando lá em Renovando Atitudes, ele fala assim, não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes
e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Então, casa direitinho o ministro Genésio e a fala do Hamed. Não são situações, vou repetir, não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos. Não é o passado. E sim a continuidade dos velhos modos de pensar. Ou seja, eu estava na erraticidade, me propus a reencarnar, todo mundo me ajuda a reencarnar. E eu recebo as informações, olha, presta atenção com isso, viu, Theo? Muito namorador, você toma cuidado com isso, hein, Theo? Olha. E aí eu reencarno. Aí eu continuo com os meus velhos hábitos, meus velhos pensamentos. Nós já estudamos aqui hábitos. Eu continuo com esses velhos. E aí o Hamed fala assim, velhos modos de pensar, das crenças incoerentes, acreditar em coisa que não tem coerência, e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Então, a gente precisa pensar que eu tenho hábitos, meu pensamento precisa mudar. Né? E aí, gente, refletindo sobre esse nosso estudo, eu tive a grata alegria de e não sei se você sabe, mas o Gibran era um libanês e ele foi para os Estados Unidos, mas ele era de uma família cristã marronita. Olha só que interessante isso, né? Uma família cristã marronita. E nesse livro, são algumas perguntas que é feita para ele, quando ele vai deixar a ilha que ele estava lá, e um jovem vira para ele e pergunta o seguinte, fala-nos da amizade. Fala-nos da amizade. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando no meu parente, no karma. Eu falei assim, eu sou amigo? O que é amizade? E aí esse capítulo vai ajudar para a gente. Primeiro que é um poema que o Khalil Gibran faz, né? É um poema. E ele fala assim para nós, olha que lindo esse poema. O vosso amigo, o vosso parente, pessoa que está com a gente, caminhando junto com a gente, e aí a gente precisa pensar que parente é todo mundo, porque nós somos irmãos, né? Então ele fala assim para a gente, o vosso amigo, o nosso amigo, é a resposta às nossas necessidades. Então, eu renasço numa família, num bairro, numa cidade, num país, num planeta, e esses amigos, companheiros, são as minhas necessidades, eu necessito deles, dentro das suas qualidades ou não. E aí o Gibran continua falando para nós, ele, o amigo, é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão. Ele é o vosso apoio e o vosso abrigo. Esse companheiro está caminhando junto com a gente. Pois ides até ele com fome e procurai-lo para terdes paz. Fome de amigo, companheiro. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não receais o não que ele disser, nem retendes o não, porque é vosso amigo. Ou seja, a gente precisa ser amigo do parente, daquela pessoa do trânsito, daquele chefe, né? E aí, quando você é amigo, o não que ele te fala, ele não é um não para poder te tirar alguma coisa, não. É um não de amigo, é o não que você gostaria de falar para ele e de receber dele. E o Gibran fala assim, e quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Olha que amizade linda, né? Pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, mas com alegria. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele tornar-se-á mais claro com a sua ausência, tal como uma montanha para quem a escala é mais nítida vista da planície. Então aqui a gente começa
a fazer um comparativo dos amigos da Dona Laura, dos amigos que nós deixamos lá, dos amigos que estão aqui no nosso derredor, né? Que muitas das vezes a gente é muito mais amigo daquele que está longe do que aquele que está perto. E o Gibran continua: e não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito. Olha que lindo, amigos. Não deixeis que haja outro propósito na amizade, no companheirismo, na parentela, que não o aprofundamento do espírito. Ou seja, eu tenho que procurar o outro para que ele me ajude a entender as questões do espírito imortal. Pois o amor, fala Gibran, que só procura a revelação do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. Olha o egoísmo, né? Que o ministro fala para Dona Laura. Pois o amor que só procura a revelação do seu próprio mistério, o egoísmo, não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo. Aí a gente, o amor, né? a amizade, o desejo de caminhar bem, o quanto a gente quer essa pessoa que está aí do nosso lado, que está longe, que a gente gosta, e deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo, já que ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que começa também o seu fluxo. Pois, para que serve o vosso amigo, se só o desejais para matar o tempo? Né? Aquelas amizades fúteis. Ah, vamos encontrar para jogar videogame? Ah, vamos encontrar para jogar buraco? Gente, nada contra. Mas olha só o que ele está falando. Pois para que serve o vosso amigo, se só procurais para matar o tempo? E aí o Gibran fala assim, procurai-o, esse amigo, esse parceiro, esse companheiro, esse marido, essa marida, esse namorado, esse filho, esse pai, essa mãe, procurai-o também para viver com ele do lado dele. Pois ele preencher-vos-á os desejos, mas não o vazio. O vazio da vida vazia. Pois essa pessoa, esse amigo, ele preencher-vos-á os vossos desejos. E na doçura da amizade, que haja alegria e a partilha de prazeres. Né? E na doçura da amizade, que haja alegria e a partilha de prazeres. Pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da sua manhã. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse libanês, poeta e, com certeza, filósofo de grande envergadura. E, para quem gosta de um pouquinho mais de filosofia, eu recomendo aos amigos o canal da Nova Acrópole. A Nova Acrópole, lá tem uma filósofa, a Maria Helena Galvão, ela fez um estudo sobre esse livro, capítulo a capítulo, e eu recomendo aos amigos que saboreiem essas preciosidades que a gente tem. E vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, questão 258, que são as escolhas das provas, porque nós estamos falando aqui em parentela e karma, nós estamos falando aqui de nós reencarnados. Né? Então, na questão 258, o codificador pergunta: na espiritualidade, na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Essa resposta estava lá no texto que nós lemos no livro Nosso Lar. E os benfeitores espirituais respondem para nós: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisto consiste seu livre-arbítrio. Ou seja, precisamos lembrar que depois que nós passamos do reino mineral, vegetal e animal, nós tornamos-nos conscientes e, a partir de aí, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí eu gosto de brincar que nesse momento é que o bicho pega, porque antes nós tínhamos o determinismo. A partir de então, nós temos a necessidade de escolher. Né? E na 258A, o codificador continua a esmiuçar a questão.
Então não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? Né? Gente, o codificador, o professor Rivail, o pedagogo, ele tenta trazer para a gente mastigado as nossas dúvidas. Ele pergunta, então, se sou eu que escolho, não é Deus que me impõe os sofrimentos da vida como castigo? Aqui ele está falando vida, a reencarnação. Ele fala assim, nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ponto básico. Ponto básico. Existe harmonia, um Criador que controla, mas nós temos o livre-arbítrio. E aí os benfeitores continuam respondendo. Perguntareis, então, por que ele fez esta lei em vez daquela? Ao dar ao Espírito a liberdade de escolha, deixou a nós toda a responsabilidade de nossos atos e das consequências dos nossos atos. Nada impede que cheguemos ao futuro. O caminho do bem está à frente dele, assim como o do mal. Então, aqui nós estamos entendendo e buscando entender as relações em que nós estamos envolvidos. Né? As relações nós estamos envolvidos. E na 259, o codificador vai mais ainda. Se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos nessa existência foram previstas e escolhidas por nós. Olha que pergunta brilhante, né? E aí os benfeitores respondem: vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequências das situações em que viveis. Então, eu escolho em cima. Eu quero nascer porque eu quero aprender a amar esse paizinho, essa mãezinha, esse filhinho, essa esposa, esse esposo, aquele chefe, né? O presidente, quem seja. Eu escolhi as provas lá em cima. Mas, frequentemente, as consequências vêm das nossas próprias ações. São efeito de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Então, é interessante a gente pensar que durante essa caminhada as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Eu posso escolher outros caminhos. E nem por isso deixaremos de receber o amparo, o auxílio. E isso também faz mudanças dentro do meu lar com a minha parentela. A partir de hoje, 23 de outubro de 2020, como é que eu vou olhar para essa parentela? Como é que eu vou olhar para o sistema político partidário? Como é que eu vou olhar para a cidade? Como é que eu vou olhar para os meus vizinhos? A expectativa da espiritualidade é trazer esses textos, essas informações, para que a gente faça as mudanças necessárias. E aí a gente vai lá para 851 de O Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Pergunta-se. Sim? Qual que é o número dessa pergunta anterior, por favor? 259. Obrigada. Eu li a 258, li a 258A e a 259. Tá? Não deu para ler tudo, né, gente? Só os trechinhos, ok? E aí nós vamos para 851. Olha aqui que o codificador pergunta. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, da existência, conforme o sentido que se dá a essa palavra, né? Porque a gente pensa fatalidade de outra forma? Ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, como fica o livre-arbítrio? Repare que o codificador, lá na 258, 259, fez uma entrada no assunto e aqui na 851 ele vai mais a fundo. E aí os benfeitores respondem: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. Então, se eu escolhi isso, gente, é interessantíssimo essa questão da prova. Vamos, por exemplo, eu escolhi vir sem um braço, sem uma perna, é uma prova. Então, esse é um ponto pacífico. Então, é a fatalidade. Eu posso colocar prótese, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu tenho que passar por aquela dificuldade, por aquela vivência naquela situação. E aí os benfeitores respondem: da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Falo das provas de natureza física,
Porque quando as de natureza moral e as tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Então, olha que interessante isso, né? Nós somos o piloto da nossa vida. Nós somos o dirigente. Nós somos o presidente, o governador, o prefeito. Nós somos. Nós é que escolhemos. As provas vêm sem braço, está definido. Mas as questões morais e das tentações, eu é que entro e saio. Então, se eu estou com uma dificuldade com esse ser que está caminhando ao meu lado, eu preciso ter o bom senso moral de falar assim, eu não vou continuar com essa situação, não. Eu não vou insistir nisso, não. Porque eu já recebi a informação de que eu estou indo para o lado errado. Essa minha relação com ele não vai dar bons frutos. Então, eu preciso refazer. E aí ele continua. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode vir em sua ajuda, um anjo protetor, mas não pode influir de modo a dominar sua vontade. Ou seja, a turma fica lá em cima, né? Torcendo. Telmo, para de brigar com o cunhado. Telmo, para de brigar com o fulano. Mas vocês não podem fazer. Eles só podem fazer com que eu participe da reunião de tratamento de saúde do Cantinho, no dia 23 de outubro, que é para mim ver se cai a ficha. Né? Então, eles influenciam dessas formas. Né? E aí ele fala assim, um espírito mau, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Porém, a vontade do espírito encarnado está constantemente livre para decidir. E aí é que o bicho pega, né? É aí que eu vejo que sou eu que vou fazer a diferença nisso tudo. E aí, para a gente finalizar nosso estudo da lição número 39, Karma e Parentela, do Hamed, ele finaliza dizendo assim, autorresponsabilidade é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar, jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. E eu gosto sempre de lembrar, gente, que nós podemos fazer do nosso lar um ponto de luz ou um ponto de pouca luz. Um ponto de muita luz ou de pouca luz. Porque se nós chegamos em casa alegres, festivos, felizes, cientes daqueles amores que estão ali, o meu lar, eu levo luz e aumento a capacidade de luminosidade daqueles seres que estão comigo. Ao mesmo passo que se eu chego carrancudo, se eu chego tristonho, gente, se eu chego cansado, e olha como é que muitas das vezes a gente até judia dos nossos amores em casa, né? A gente dá tudo no trabalho, a gente dá tudo lá, toda a nossa força a gente entrega lá. E quando a gente chega em casa? Só fica o bagaço da laranja, né? Eu lembrei de um samba aqui agora. Só fica o bagaço da laranja na hora que a gente chega em casa. É isso que a gente oferta para os nossos amores. Né? Então, em vez da gente contribuir com luz, a gente acaba sugando daqueles, em vez da gente levar para eles essa harmonia. A gente devia reservar, né, 99% da nossa alegria quando a gente chegasse em casa para esses nossos amores. Mas normalmente é o contrário. A gente chega um bagaço e entrega aquele bagaço ao sofá, né? Plaft! Cai no sofá daquele jeito e fica lá aquele ser inerte que pouca luz contribui para aquele ambiente. E o Hamed finaliza assim, em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, amanhã, hoje, tomemos nota do lema. O ontem já passou. O agora é a melhor ocasião para ter crescimento e renovação. É beleza de lição, hein?
Mexeu comigo, viu, gente? Mexeu com todas as minhas estruturas. E isso é muito gostoso da gente perceber esse nosso papel de estudarmos essa beleza da doutrina espírita e estar rodeado de amigos. Obrigado a todos. Quem tiver algum protesto, fique à vontade. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Nós estamos aí para isso. Que Jesus abençoe. Não